E aí galera, eu sou Saor Lucena e hoje eu estou aqui para darmos continuidade à nossa série sobre como estudar a Bíblia. E agora, finalmente chegamos àquela parte mais interessante, onde iremos conversar de maneira mais específica sobre o como estudar a Bíblia mesmo. E se você ainda não assistiu os outros vídeos da série sobre como estudar a Bíblia, assista, pois o link da playlist com todos eles estará aqui na descrição. Além disso, ative o sininho para não perder nenhum e fique ligado nas segundas, quartas e sextas, pois são os dias que esses vídeos estão saindo. Nós já falamos sobre vários assuntos que são relacionados ao estudo da Bíblia e que precisamos entender melhor antes de estudarmos a Bíblia de forma direta, antes de sabermos como estudar a Bíblia. E então, agora, como vocês viram aí no título, nós vamos começar esse estudo e quando vamos estudar a Bíblia, nós devemos notar que temos três momentos, três fases. A primeira delas que é o que fazer antes de estudar a Bíblia, a segunda que é o que fazer durante o estudo bíblico e a terceira que é o que fazer depois de estudar a Bíblia. Como a fase que fala sobre o que fazer durante o estudo bíblico é aonde nós nos deteremos mais, onde temos mais coisas para conversar, então nós vamos deixar esse vídeo para depois. Ele terá um vídeo sozinho para falarmos de forma resumida o que fazer na hora de estudar a Bíblia e depois uma série de vídeos falando de forma mais desenvolvida sobre cada um dos pontos do geral sobre o que fazer durante o estudo bíblico. E então, como vocês viram no título deste vídeo, hoje nós falaremos sobre os outros dois aspectos, as outras duas fases, que é o que fazer antes de estudar a Bíblia e o que fazer depois. E então vamos lá, o que fazer antes de estudar a Bíblia? A primeira coisa talvez seja uma surpresa para a maioria, porque o que é que um cristão falaria sobre o que fazer antes de estudar a Bíblia? Qual seria a primeira coisa? Orar, é claro, temos que orar, temos que começar em oração. Mas eu digo aqui, não é oração a primeira coisa. Deixa eu explicar o porquê. A oração está sim em um dos primeiros momentos, mas a primeira coisa que você tem que fazer na hora de estudar a Bíblia, ou antes de estudar a Bíblia, é preparar todo o seu material e seu ambiente de estudo. Não adianta você se sentar e orar e agradecer a Deus e pedir a Ele por aquele momento e só depois parar para ir procurar onde é que está a sua Bíblia, seu material de estudo, organizar seu local, tudo isso depois de orar. Isso pode fazer com que você acabe se perdendo, se atrapalhando, se distraindo e deixando aquele momento menos proveitoso. Então, a primeira coisa que devemos fazer é organizar tudo. E então, depois de tudo pronto, a Bíblia, caderno, lápis ou computador, enfim, os materiais que você vai usar de apoio ao estudo bíblico, tudo ali no seu local de estudo, já num local mais quietinho, silêncio, você sentado, organizado, então vamos para o segundo passo que devemos fazer antes de estudar a Bíblia, e esse passo é orar. Sim, agora é a hora de orar. Agora é a hora que vamos nos deter para fazer uma oração. E provavelmente a primeira coisa que devemos falar na oração é orar agradecendo por termos acesso às Escrituras. São muitas as pessoas que gostariam de ter acesso à Bíblia em alguns países onde ela é proibida e não tem por causa dessa perseguição ao cristianismo. Então, agradeça por ter a Bíblia. A Bíblia é um livro perfeito, é a revelação de Deus, inerrante e perfeita para nós. É onde podemos conhecer o que Ele tem a nos dizer, o que Ele quer de nós, o que Ele não quer que vivamos, que façamos. Então a Bíblia é algo especial, é algo que devemos agradecer sempre. E sempre, antes de estudar a Bíblia, devemos fazer isso. Agradecer a Deus, pois é graça dele termos acesso à Bíblia para estudá-la. Outra coisa muito importante de fazermos antes de estudar a Bíblia é reconhecermos a nossa incapacidade de entendê-la sem que Deus nos capacite a isso. Então oremos e falemos a Deus: Senhor, eu não sou capaz de entender a tua palavra sem que o Senhor me revele o entendimento dela. Aqui eu não estou falando de nenhuma revelação especial, anjos aparecendo e falando no seu ouvido, não. Estou falando de Deus nos capacitar a entender de maneira espiritual aquilo que entendemos de maneira racional. Afinal de contas, é por causa do Espírito Santo que podemos entender a Bíblia, porque para as pessoas sem o Espírito Santo, as pessoas que não são cristãs, a revelação das Escrituras é loucura. Eles não podem discerni-la, porque ela é discernida espiritualmente.
Então, usamos o nosso raciocínio para estudar a Bíblia, mas é Deus que nos faz entendê-la de maneira libertadora. Afinal de contas, quando a Bíblia diz: "E conhecereis a verdade vos libertará", ela não está falando apenas de um conhecimento racional, mas de um conhecimento que tem a ver com relacionamento, com vivência, com transformação. E isso só acontece se Deus nos capacitar, e por isso somos incapazes de entendermos a Bíblia sem que Deus nos ajude. Então reconheçamos isso em oração. E é claro que, ligado a isso, nós temos de pedir a Deus que nos ilumine, nos guie na leitura da palavra, para que então, porque nós não conseguimos estudar sem Ele, Ele nos capacite a entendê-la de maneira correta, a interpretá-la para a glória dele, para a nossa transformação, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e assim possamos então anunciar o seu evangelho, o evangelho de Deus, a todos os povos que estão à nossa volta. E então essas são as coisas que eu diria que não podemos deixar de fazer antes de estudar a Bíblia. Com certeza você pode adicionar outras coisas. Se vocês estão pensando em algumas outras, comentem aqui embaixo também. Mas creio que essas são essenciais. Então, se falamos do que fazer antes de estudar a Bíblia, como combinado, vamos falar agora do que fazer depois de estudar a Bíblia. E aqui nós temos uma lista um pouco maior, mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: memorizem os textos bíblicos mais importantes que vocês encontraram ou aqueles que se destacaram para vocês. Memorizem buscando textos para louvar a Deus, textos para orar, textos para se apegar em momentos de dificuldade e usar para confortar outras pessoas, textos para defender a sua fé e mostrar o que é que a Bíblia realmente diz, e por outros motivos específicos. Mas além de memorizar a Bíblia, saiba por que você está memorizando algum texto. Não memorize só por memorizar, mas memorize. Não use desculpa: eu não sei memorizar. A gente vai tentar fazer um vídeo sobre isso, mas de qualquer forma, Deus nos deu um cérebro para nós raciocinarmos e para meditarmos na sua palavra de dia e de noite. A única maneira de fazermos isso é se ela estiver na nossa mente, por onde nós estivermos. Então, memorize a Bíblia. E ligado a isso, como eu acabei de falar, medite e ore de acordo com o que você aprendeu no estudo bíblico, de acordo com o que você memorizou e tudo mais. É preciso meditar, não adianta simplesmente ler a Bíblia e pronto, terminar e usar o Facebook, e jogar videogame, e sair com os amigos, assistir filme, como se você não tivesse feito nada. Você precisa raciocinar sobre aquilo. Pare um pouco, raciocine o que você aprendeu, o que você entendeu, como você aplica aquilo na sua vida e tente colocar em prática, ou seja, medite naquilo e viva conforme o que você está meditando, o que você está aprendendo. E é claro, a oração deve estar presente não só antes de estudar a Bíblia, como também durante e, é claro, depois do estudo bíblico. Então, depois de estudar a Bíblia, ore também. E dentre alguns pedidos que você deve fazer nesse momento, ore agradecendo pelo que você aprendeu no estudo bíblico. Agradeça a Deus por Ele ter lhe dado entendimento daquelas maravilhosas verdades que você descobriu. E agradeça de coração. Ore também pedindo a Deus que lhe explique aquilo que você não entendeu. Afinal de contas, é muito comum a gente não entender algo e buscar direto outra pessoa, como se a gente não tivesse um Deus criador e autor da palavra para nos explicar. É claro que, de novo, eu não estou falando aqui de uma revelação com anjos descendo e dizendo: olha, a resposta é C. Não, o que eu estou dizendo é que Deus nos capacita a entender. Então ore e peça: Senhor, eu não entendi isso, me explica, que na próxima leitura, que durante o momento que eu estiver meditando, eu entenda. E tenha fé que Deus, que é o autor perfeito da palavra, Ele pode nos fazer entendê-la. Na verdade, é Ele que nos faz entendê-la. Ore também pedindo perdão pelos erros identificados em sua vida por meio daquele estudo. Ou seja, se você descobriu que você está fazendo coisas erradas segundo o que você aprendeu em seu estudo, ore pedindo perdão e peça a Deus forças para deixar de cair naquele erro. Dessa vez eu juntei duas coisas: ore pedindo perdão e ore pedindo a Deus forças para deixar aquele erro. Mas não fique esperando uma força vindo além. Continue fazendo o que é certo, abra mão do que é errado. E algo que é importantíssimo que esteja presente em nossas orações é mais amor por ler a Bíblia, mais amor por orar. Sempre quando for orar, depois de um estudo bíblico, peça a Deus mais amor por Ele, mais amor pela sua revelação, mais amor por estudar a Bíblia. Eu sei que muitas pessoas acabam lendo a Bíblia por obrigação, sem ter prazer.
prazer. Mas ore pedindo a Deus prazer por aquilo. Mais prazer por ler a Bíblia do que por assistir TV, jogar videogame, sair com os amigos e tantas outras coisas. Peça que Deus transforme o seu coração para que o seu prazer esteja na palavra dele, na vontade dele. E ele poderá então conceder esse desejo para você, porque é para a glória dele e para a sua transformação à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas continue lendo mesmo enquanto não está com vontade. Faça o que é certo e então continue em oração. E assim o que é ruim pode se transformar num hábito e o que é hábito pode se transformar em um prazer que não se compara a nenhum outro. Mas se você é daqueles que acha que tem que ler a Bíblia só se for de coração, tem um vídeo aqui na descrição que você tem que assistir. E tem mais uma coisa que a gente precisa fazer depois de estudar a Bíblia. E essa coisa é manter uma anotação das dúvidas e perguntas que nós encontramos por meio do nosso estudo, para que então possamos tentar descobrir a resposta para elas depois. Então anote o que você não entendeu. Não adianta simplesmente, não entendi isso. Você nem sequer colocou no papel que você não entendeu. Na verdade, você nem sabe o que você não entendeu. É muito comum essas coisas acontecerem. Anote o que você não entendeu e tente novamente procurar depois no estudo do outro dia para ver se você entende melhor. E é claro que o estudo bíblico ele é feito para fazermos sozinhos, mas também não somente para fazermos sozinhos. Devemos recorrer a outros irmãos que já estudaram a Bíblia, que vão saber responder às nossas dúvidas. Então, quando você tiver feito todo o seu estudo e não tiver conseguido resposta sozinho, então vá em busca de outras pessoas, tente tirar dúvidas com outras pessoas que vão tentar saber lhe responder aquilo. Pessoas que são experientes, que têm uma vida com a palavra, que estudam bem. Não pergunte para qualquer um, porque senão você vai ouvir um bocado de heresia por aí. E assim, você vai conseguir resposta para várias das suas perguntas e aí vai poder aprender melhor como é que você deve viver para a glória de Deus. E a última coisa que eu diria que devemos fazer depois de estudarmos a Bíblia é compartilhar o que aprendemos com outras pessoas. Não guarde para si o que você aprendeu. Uma das melhores maneiras de aprender é ensinar. Então, quando você terminar seu estudo, comente com outras pessoas, tente falar da maneira mais simples o que você aprendeu. Isso vai servir tanto para você fixar melhor, aprender melhor, mas também para contribuir para o crescimento dos outros, para que eles possam estar também mais parecidos com Jesus Cristo, sabendo mais a verdade de Deus, a verdade da palavra. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem um like aqui embaixo no vídeo. Deixem também comentários dizendo o que vocês esperam ver aqui. Lembre que ainda temos muitos outros vídeos sobre isso, foi só o início. E além disso, compartilhem esses vídeos com seus amigos, com o pessoal da igreja e com todo mundo. Fiquem com os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Valeu!